bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre a ascensão dos regimes fascistas na Europa. Muita gente, quando fala em fascismo, associa à Segunda Guerra Mundial. Mas você sabia que as origens do regime fascista se dá muito antes da Segunda Guerra? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Gente, lembrem-se sempre do seguinte: nos períodos de graves crises econômicas, propostas de soluções radicais para esta crise, elas aparecem bastante. E as ideias fascistas estão dentro do contexto da crise do período entre guerras. Então, ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, muitas destas propostas começaram a aparecer, justamente com essa proposta, justamente prometendo à população melhorar a crise econômica no pós-Primeira Guerra. E essas experiências, elas acabaram desencadeando situações muito trágicas na história não só do século XX, mas de toda a humanidade. O fascismo surgiu na Itália, a doutrina fascista surgiu na Itália no pós-Primeira Guerra Mundial. E os fascistas usavam como o símbolo, do seu governo um feixe de varas, em latim fascio. A ideia do feixe de varas é a ideia de que a união faz a força. Então, assim, imaginem cada varinha desse feixe como uma pessoa. Você sozinho não consegue fazer muita coisa para mudar a situação de crise pela qual o seu país está passando. É necessário, então, que todos estejam juntos, e aí o machado simboliza a força do governante fascista. Então, foi uma doutrina que surgiu nesse contexto de crise econômica, e os fascistas chegaram ao poder na Itália, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, e eles influenciaram governantes no Brasil, ditadura do Estado Novo do Vargas, que falaremos mais para frente, e também na Turquia e no Paraguai. Os princípios fascistas se organizam aí em 5, e esses princípios, eles são os mesmos para todos os lugares onde os fascistas chegaram ao poder. Nós vamos ver aqui nesse módulo os exemplos da Itália e da Alemanha, mas Portugal e Espanha também têm esses princípios, que são o totalitarismo, o nacionalismo, o militarismo, o culto à força física e o culto ao líder. Essas ideias, elas acabam ficando meio que juntas, não tem como, você fala de uma e acaba falando de todas ao mesmo tempo. Não tem como você desvincular uma coisa da outra. Os regimes de governo fascista são regimes de governo totalitários. Só que assim, existe uma diferença entre o que é um governo autoritário e o que é um governo totalitário. Nos regimes de governo autoritários, você não pode sair às ruas protestando contra o governante, porque ele te controla, fora da sua casa. Dentro da sua casa, aí, você fique com as suas opiniões. No governo totalitário, que é o caso do fascismo, o controle sobre a população é tão grande que ele chega até dentro das próprias casas. As pessoas são incentivadas a denunciar seus parentes, seus vizinhos, porque assim, você, se não estiver apoiando o governante fascista, significa que você está contra o seu país, significa que você não quer o bem do seu país. Então, há essa atmosfera de medo, de controle dentro do próprio, dentro da sua própria casa. E desde criança, a população é incentivada a adorar esse governo, o governante, e as crianças são ensinadas dentro dos princípios fascistas. Esta foto, por exemplo, ela mostra um grupo chamado de Juventude Nazista, ou Juventude Hitlerista, que era um grupo que as crianças frequentavam fora do horário escolar para poder aprender mais sobre os princípios nazistas. E percebam aqui na foto que tem uma criancinha bem pequenininha. Então, como é que você vai falar de totalitarismo, militarismo, nacionalismo para uma criança pequena? Então, dentro desses grupos, você cria
jogos, brincadeiras, para mostrar, né, para os pequenos quais são, né, as ideias dos governantes totalitários. O fascismo também é um regime de governo nacionalista. A nação, o país, é a coisa mais importante da sua vida, não seus interesses pessoais. Sua vida está ruim? Sabemos. Mas lute, trabalhe a favor da nação, porque quando as coisas melhorarem, elas irão melhorar para todo mundo. Então, a sua nação, o seu país, é um objeto de adoração para você. Você, não importa você enquanto indivíduo, sabe? Seu nome, meu nome é fulano, eu tenho um problema tal, não importa. Você é apenas mais um no feixe de várias que vai ajudar a sua nação a se tornar a mais importante, não só da sua vida, mas a mais importante do mundo também. O fascismo é um regime de poder que precisa da guerra, por isso um regime de governo militarista. A população está sempre preparada para a guerra, e isso reforça os laços nacionalistas. O fascismo precisa da guerra para existir, porque é através do militarismo que você vai convencer a população de que nós vamos resgatar aquilo que nos foi tirado, aquilo que foi perdido, os territórios que nos pertencem. E para que isso aconteça, a gente precisa entrar em guerra com alguém. E também, aí junta, né, militarismo e nacionalismo, e dentro dessa ideia das pessoas estarem sendo preparadas para a guerra, você acaba deixando de lado um pouco os verdadeiros problemas do país, porque você está focando num objetivo único, que é a guerra. Para isso, precisamos de pessoas perfeitas, que é o culto à força física. A reflexão individual é desestimulada. Então, sabe assim? Não perca seu tempo pensando. Deixa que o governo faz isso para você. Queimem os livros. As pessoas eram incentivadas a se desfazer de livros. Porque você não precisa pensar, você precisa se preparar fisicamente. E olha só como isso é perigoso, né? Deixe que o governo pense por você. Então, o governo vai te dizer o que é certo ou errado pensar. Nós precisamos de soldados perfeitos fisicamente, que farão parte de um exército perfeito, que vai ganhar territórios e todas essas coisas. O instinto e a força física são usados pelo bem da pátria. Isso significa que aqueles que não têm como oferecer o instinto e a força física, eles não servem. Os regimes fascistas são responsáveis pela eliminação de pessoas que não se encaixam dentro desse perfil. Deficientes físicos, intelectuais, pessoas que eram consideradas de raças inferiores, como a gente vai falar mais para frente. Então, assim, nós precisamos de pessoas perfeitas, obedientes, porque quando você desestimula a reflexão individual, você também está desestimulando o senso crítico. Então a pessoa vai só obedecer. E é isso mesmo que o governante quer. Um monte de gente que obedeça, né, para que cumpra as ordens dele, para que os objetivos sejam atingidos. E o último princípio é o culto ao líder. Os líderes fascistas são apresentados como pessoas infalíveis, ou seja, que não falham nunca, não erram nunca. São pessoas que vão conduzir seus países à glória perdida, a recuperar a glória perdida. E para isso, a propaganda é extremamente importante para os regimes fascistas. Essas propagandas, elas criam em torno do governante uma aura de um ser quase que divino, uma pessoa que é um pai bondoso e carinhoso para a população, que está sempre preocupado com a população. Os nazistas alemães montaram um ministério da propaganda, como a gente vai ver, né, em vídeos seguintes. Então, a figura do líder, ela é extremamente importante para que os objetivos sejam atingidos e a população, e isso também reforça os laços nacionalistas, porque assim, né? Olha, o nosso líder é infalível, ele é o melhor de todos, ele está pensando no nosso bem. Essa questão do culto ao líder fascista também é muito importante. Vimos então as características principais dos regimes fascistas. Como eu disse para vocês, elas são, né, semelhantes para os países em que os fascistas chegaram ao poder. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a chegada dos fascistas ao governo na Itália e um
um pouco também sobre o nazifascismo alemão, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui um comentário. Não se esqueça também de me dizer qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre essas ideias fascistas. Não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Eu vou deixar como tela final um vídeo sobre as consequências da crise de 29, porque elas também serviram como um combustível para a chegada ao poder dos nazistas na Alemanha, como a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Então, muito obrigada a todos por terem me acompanhado até aqui. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!